Não há nada mais avançado do que nós temos. Na época, se achava que esta democracia burguesa, na verdade, era uma democracia das elites, uma democracia dos poderosos. De certo modo no sentido que claro, eles são poderosos porque têm mais poder, eles são elites porque são elites, portanto, têm mais poder. Mas, na verdade, ainda não há nada mais avançado do que isso, porque a outra alternativa daí é o partido único. A outra alternativa é o Estado totalitário. Eu nasci em Mondaí. Mondaí é um município do extremo oeste de Santa Catarina, às margens do Rio Uruguai, um pouco adiante de Chapecó, no ano de 1944. Eu acho que saí de Mondaí mais ou menos com 8 anos, 9 anos, e de lá, meu pai era funcionário dos Correios de Mondaí, e depois foi ser funcionário dos Correios de Joaçaba. Então eu me criei, digamos assim, em Joaçaba. Meu interesse por política veio de casa, veio exatamente do meu pai. Meu pai era um funcionário modesto dos Correios, era um telegrafista. Acho que no ano de 1958, certamente no ano de 1958, o candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek, foi fazer um comício em Joaçaba. E o meu pai me levou, eu era um menino de 14 anos, mais ou menos, e aquilo me deixou profundamente impressionado, me marcou definitivamente, porque era um mar de gente, né? Quer dizer, toda aquela praça central na frente da prefeitura de Joaçaba, a rua principal, que era a rua 15 de novembro, tudo aquilo estava tomado de pessoas, porque é assim que se fazia campanha na época. Vinha gente de todos os lugares, provavelmente ali veio gente de todo o meio oeste de Santa Catarina. Nunca tinha visto tanta gente junta. E me impressionou, obviamente, uma oratória vibrante, uma oratória que era severa para fazer crítica aos adversários e, ao mesmo tempo, prometia um futuro radiante para o Brasil. Naquele momento era um futuro radiante para o Brasil. Ele era candidato a presidente da República. Eu nunca esqueci aquele episódio, ficou na minha memória e eu, até hoje, às vezes, eu sonho, entende, com aquele evento, tanto ele me impressionou. Dali para diante foi mais ou menos simples. Eu tinha 14 anos, 15, 16, bom, já a política estudantil também já estava, vamos chamar assim, contaminada pela política, né? Era dominada pela política. Bom, eu tinha um certo desembaraço, provavelmente eu tinha uma certa capacidade de aglutinar pessoas e assim eu fui fazer política estudantil. Fui secretário-geral da União Estudantil Joaçabense, chamava UNEJO. E havia, na época, vários encontros, reuniões regionais, congressos estudantis, onde o debate se fazia em termos ideológicos, mesmo direita, esquerda, comunismo, capitalismo, tudo aquilo tinha uma certa modernidade, digamos assim, não é? Um pouco refletindo, obviamente, o que acontecia no restante do Brasil e na política adulta e no grande debate que se travava nacionalmente a respeito da necessidade de reformas de base. As mesmas coisas que se diz hoje em dia, reforma tributária, reforma política, tudo era mais ou menos parecido. E ali eu me destaquei e naquele momento eu comecei a fazer a leitura, entende, dos estudiosos brasileiros, né, de Caio Prado Júnior, Gilberto Freire. Eu comecei a tomar pé e conhecer, entende, a realidade brasileira, com os clássicos que eram recomendados, entende? Lá não tinha ninguém que fazia isso, mas de fora vinham as recomendações. Basicamente eu fazia leitura de autores de esquerda, ou de autores que propunham, entende, uma mudança, uma reforma, ou mesmo uma revolução. Essa era uma discussão da época, reforma ou revolução. Mas é claro, aquilo também, eu tinha 18, 17 anos, era muito novo, mas esse é o ponto. Dali para diante eu sempre me interessei, entende, e vivi intensamente o interesse pela política. Já antes mesmo da política estudantil, ou durante, não tenho muita clareza, eu já havia participado de uma campanha, eu não era eleitor, mas participei de uma campanha para prefeito em Joaçaba,
do Paulo Stuart Wright, que é um personagem muito relevante na história de Santa Catarina, que foi assassinado pela ditadura, né? Foi deputado, depois foi assassinado pela ditadura. Ele entrou na campanha como um azarão, ele não tinha chance muito pouco, disputando com um cacique da UDN. Ele era da aliança PSD-PTB. E no fim ele perdeu a eleição por 9 votos, entende? Foi uma comoção na cidade. E ali eu já participei bastante. Aí servi o exército, lá tinha uma unidade de tiro de guerra. No ano seguinte, do ano que eu servi o exército, eu já fui, no segundo dia do golpe militar, eu fui preso. O meu entendimento é que a minha prisão se devia ao fato de que eles precisavam de bodes expiatórios, não dava para fazer uma revolução, destituir um presidente da República legitimamente eleito, como era João Goulart, e não ter culpados, era preciso ter culpados. Eu era líder estudantil, participava desses congressos, desses eventos, participava dessas discussões, mas certamente não fiz mal nenhum para ninguém, né? Então fui preso, fui solto, depois fui preso de novo. Poucos dias sempre? Sim, sempre na primeira vez, talvez 10, 12 dias, e na segunda vez uns 7, 8 dias. Nunca me disseram por que fui preso e também nunca me disseram por que me largaram, entende? Enfim, era um jeito de intimidar e era um jeito de dizer, olha, foi preso mais um comunista perigoso, um subversivo, eles diziam na época. Depois disso, com essas 2 prisões, eu tive que sair de Joaçaba. Já no ano de 1965, eu participei da campanha que depois foi governador, Ivo Silveira, cujo vice era Francisco da Linha do PTB. Ainda em Joaçaba essa participação? Sim, essa participou em Joaçaba. Eu já estava aqui, mas veio embora para Florianópolis. Eu vim para Florianópolis, me passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade de Direito. Nas férias, eu fui em dois momentos de férias ou feriados grandes, eu participei de várias reuniões, comícios, no interior de Joaçaba e em Joaçaba mesmo, a favor da campanha de Ivo e da Linha. Portanto, eu já estava bem envolvido. Nessa época, eu também dava para a gente fazer direito frequentando, se não me engano, metade das aulas letivas, né? E depois você fazia uma espécie de segunda época, não é? E eu fiz, isso era, na verdade, bastante fácil fazer, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar na área de direito, porque no terceiro ano, naquela época, no terceiro ano de direito, você já podia advogar na Justiça do Trabalho e na Justiça Criminal. E então antes de ser advogado, eu já comecei a advogar por sindicatos, para as pessoas, em geral, pessoas mais pobres. E, na verdade, descobri que ali dava para a gente ganhar a vida, entende? E, ao mesmo tempo, também já me filiei ao MDB, que era o partido contra a ditadura, era a Arena de um lado, o MDB do outro, e no ano de 1969 fui candidato a vereador, já tinha uma certa popularidade na cidade. Em Joaçaba. Me elegi vereador na mesma eleição que se elegeu Iraí Zílio, que depois se tornou foi um grande político, uma perda, morreu muito cedo, uma pessoa que eu faço gosto de fazer referência, foi deputado aqui. Nessa eleição, entende? Fui eleito, mas imediatamente eu, mais um outro advogado que trabalhava comigo, Dr. Kalinowski, Dr. Getúlio Kalinowski, e um padre chamado Paulo Martinez Neto, fomos processados na Lei de Segurança Nacional por um conjunto de bobagens homéricas, aquilo tudo era um pouco ridículo, entende? Porque, claro, nós certamente não éramos pessoas que estavam fazendo mal a quem quer que seja, mas porque se dizia uma coisa aqui, porque se dizia uma coisa, eu era professor, também dava aula de geografia, dava aula de história. Então, ao você dizer que o mundo se divide entre socialismo e capitalismo, aquilo era considerado, entende, uma afirmação perigosa e subversiva. Isso é um exemplo de uma das acusações que tinha. Eu era, como todo professor, dizia exatamente a mesma coisa. Ali também se falava, obviamente, do subdesenvolvimento brasileiro, da pobreza, da miséria, que já era uma realidade certamente pior do que é hoje, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o fato é o seguinte, fomos processados, e aí eu renunciei ao mandato de vereador, entende? Porque sofri uma pressão que ia bem além da minha pessoa. Eu era uma pessoa um pouco corajosa, para não dizer um pouco irresponsável. As ameaças foram para minha mulher, que era professora,
mas foi para o meu pai, que era um modesto funcionário público, tinha 60 anos, se ele perdesse aquele emprego, como a ameaça foi feita com todas as letras, ele não teria mais onde trabalhar. E eu também tinha sempre tive, né, um pouco sonhador, um pouco visionário, sempre quis morar numa cidade grande. E aí, nessa ocasião, eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo trabalhar numa empresa privada e lá eu terminei meu curso de Direito, eu tinha feito 4 anos em Florianópolis, e fiz o curso de jornalismo na USP. Aí, de novo, sempre a mesma coisa. Ali, naquele meio, sempre permeava a discussão política. Sempre existia um conjunto de pessoas, um agrupamento forte, articulado, entende, combatendo a ditadura. Eu sempre estive junto com essas pessoas. Já tive contatos com grupos políticos, entende, da clandestinidade, principalmente do PCB, pessoas ligadas aqui que foram para lá e eu, onde pude, acolhi. Sempre fiz isso, né? Era uma coisa muito arriscada, mas, como eu disse a você, eu tinha uma certa coragem e um certo grau de irresponsabilidade. E aí decidi vir para Florianópolis. Quando eu vim para cá, eu já estava muito escolado. Eu conhecia a luta lá, onde ela se dá mesmo, né? Nas grandes cidades. Por exemplo, em São Paulo, eu participei do ato ecumênico em homenagem ao Vladimir Herzog, quando ele foi assassinado numa cadeia da ditadura. Foi um evento essencial. Quero dizer, aquela Praça da Sé estava lotada, então a igreja, não dava para entrar na igreja, era um ato ecumênico, presidido por Dom Paulo Evaristo Arnold. Eu vim muito escolado para cá, né? Eu no Rio de Janeiro, porque eu também trabalhei nessa mesma empresa, eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu estava lá. Eu não sei se eu estava morando lá ou se eu estava de passagem, não é por causa do meu emprego, mas o fato é que eu vi quando o corpo de Juscelino Kubitschek se acidentou na rodovia Dutra, ele desceu no aeroporto Santos Dumont e o seu corpo foi velado na Urca, no Flamengo, bem próximo ali, dava para ir a pé, não é? No prédio da Manchete, porque ele era muito ligado ao pessoal da Bloco da Manchete. E aí eu vi outro episódio, entende, absolutamente fantástico e comovente, que foi toda aquela multidão cantando uma música que era um pouco ligada, entende, ao Juscelino, que era o Peixe Vivo, né? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Milhares de pessoas cantando. Era uma homenagem do povo a um governante que estava no ostracismo, ele tinha sido caçado e tinha morrido, mas que merecia o carinho do povo. E aqui eu vim, era natural, entende? Já estava no MDB, já conheci muita gente da faculdade, já entrei com tudo, entende? Era aquilo que eu queria fazer, era aquela que parecia ser enfim, meu destino, minha missão, sei lá o quê. Um pouco sonhador também, né? Mas o fato é que fiz isso. E aqui participei de todos os eventos, anistia, entende? Quando foram presos os filiados ao Partido Comunista Brasileiro, na famosa e famigerada Operação Barriga Verde, eu estava aqui, era amigo de toda aquela gente. Eu já estava na Comissão Justiça e Paz, que era um organismo de igreja de defesa dos direitos humanos. Eu era o presidente. O senhor foi um advogado atuando ali, a favor dos não, ali presos? em relação aos presos da Operação Barriga Verde, não. Era uma assistência, porque eles tinham seus advogados, eles já estavam processados, eles já estavam presos, eles já estavam cumprindo pena. O que eu ia fazer sempre, todo final de semana, e fiz isso religiosamente, era visitá-los na cadeia, entende, todo final de semana. Havia uma certa condescendência, as coisas não eram tão difíceis, nem tão duras. Embora, isso não se deva deixar de dizer, vários deles sofreram torturas, entende? Sofreram torturas durante a sua prisão. Várias pessoas ficaram com sequelas, das quais nunca se liberaram. Eu sei porque conheço a vida de cada um deles. Entende? Eram pessoas que eram normais, mas cujo sofrimento, entende, nas máquinas de tortura que a ditadura tinha, entende, simplesmente transformou a vida deles, entende, muitas vezes num pequeno inferno. Inclusive há casos de suicídio entre essas pessoas. Depois também houve o episódio bastante conhecido da Novembrada. Aí sim, eu já era
ainda era presidente da Comissão de Justiça e Paz, e fui advogado deles, fui um dos advogados. Mas o meu principal trabalho lá não foi o meu trabalho de advogado, mas senão a capacidade de articular que tinha a Comissão de Justiça e Paz, entende, com os melhores advogados do país. Os estudantes de Novembrado, 7 estudantes da Novembrado, tiveram como seus advogados os melhores advogados do país. E é bem importante saber, nenhum deles cobrou um único centavo, entende, pela sua atuação. Fizeram, entende, pro bono, como ele se diz, e por uma convicção, por um modo de ver o mundo. Eu vi todo o episódio, porque eu estava já alertado, entende, pelos estudantes que eles iam fazer essa manifestação. Eles tinham, com justa razão, entende, receio de que houvesse uma repressão, uma retaliação, eventualmente até prisões, que de fato acabou acontecendo. E eu fiquei observando todo esse episódio das escadarias da catedral. Eu tinha um escritório próximo, fui a pé, eu vi que aquilo obviamente não terminava ali. Os estudantes ficaram eufóricos, porque na verdade houve um confronto, entende, com o presidente da República, que também perdeu as estribeiras, entende, ficou nervoso, fez bobagem, disse palavrão. Foi tudo isso eu assisti, vamos dizer assim, a uns 100, 200 metros. Bom, claro que em algum momento tudo aquilo se dispersou, foi uma confusão enorme, incrível. Entende? Os estudantes eram, eu vou dar um número qualquer, talvez 60, 80, vamos dizer que tenha 100, mas não tinha, 80 para mim é um bom número, e para eles em geral também é um bom número. O que houve foi uma grande adesão popular ao protesto, né? Que estavam ali vendo aquele episódio todo, a recepção do presidente, os poderosos de plantão, entende? Todo aquele aparato. E uma parte da população se rebelou mesmo, e aquilo foi tudo como se diz, que todos aqueles palavrões que eles cantavam em coro, aqueles palavrões, entende, para o presidente da República. O presidente da República, uma das coisas, por que tem que xingar minha mãe, ele dizia. Isso tudo está bem registrado, tem filme, tem livro, tem tudo. Dali, os estudantes foram presos, escolheram 7. A prisão dos estudantes gerou uma sucessão de eventos extraordinários, sempre no mesmo lugar, sempre, em geral, no entorno da Praça 15 de Novembro, naquelas escadarias da Catedral, alguma coisa lá pelo lado da Assembleia. A Assembleia, os políticos, entende, tiveram um papel importante, os políticos do MDB tiveram um papel importante naquilo tudo. Então, aquilo foi uma sucessão de eventos. Desculpem a expressão, entende? Era porrada mesmo, entende? Quer dizer, aqueles cavalarianos, entende? E os estudantes também tinham suas metas, suas táticas, jogavam bolinha de gude, porque os cavalos têm dificuldade quando eles pisam na bolinha de gude. Então, aquilo foi uma guerra, se transformou aquilo num fronte de guerra. Até que, claro, lá pelas tantas as coisas também ganharam, se acalmaram, os estudantes foram soltos, eles ficaram presos, vamos dizer assim, 10 dias, 8 dias, não lembro direito isto. E o senhor teve alguma atuação? Sim, aí eu era advogado, eu que estava o tempo todo na Polícia Federal. A Polícia Federal mentia muito para a gente, enganava a gente, intimidavam, era uma coisa, era muito ruim aqui. Ainda era ditadura. Já estava nos últimos estertores, não há nenhuma dúvida. Porque senão eles não teriam saído da cadeia. Senão eles tinham apanhado na cadeia. E essa sua atuação em favor dos presos políticos e de outros perseguidos da ditadura, a senhora acredita que foi isso que deu uma guinada na sua carreira política? Sim, sem isso eu não teria feito carreira política, né? Porque depois eu também fui advogado de 4 jornalistas do jornal Afinal. Acho que todos eles são vivos. Todos eles são vivos. E um de um jornal do interior que havia publicado uma matéria sobre corrupção, entende, da família do governador, era isso mesmo. Também foram processados na Lei de Segurança Nacional, eu também fui advogado deles e também fui eu que busquei os outros 4 ou 5 advogados que atuaram na causa. Como se sabe, tantos os estudantes foram absolvidos por 3-2, quanto eles foram absolvidos, se não me engano, por 4-1. Não é? Foram duas vitórias bem importantes. É claro que aquilo projetou meu nome, porque eu era certamente o mais destacado defensor dos direitos humanos, entendo, dos presos, dos perseguidos, aqui de Florianópolis. E nesse momento eu também já estava muito ligado, entende, ao partido. Eu ajudei, principalmente com um colega meu, que já é morto, que foi deputado,
Roberto Mota, entende? Nós organizamos praticamente, o PMDB tinha aqui em Florianópolis, em um outro município aqui, não tinha organização. O PMDB se transformou no maior partido depois, mas antes, entende? Não tinha, né? Você ia nesse município, você não tinha MDB, era tudo, só tinha Arena, só tinha PDS na época. Mas o Mota e eu, entende? Nós organizamos o partido praticamente, o PMDB, praticamente em toda a Grande Florianópolis. Nós íamos até Bombinhas, até Garopaba, nós subíamos até o Vale do Itajaí, até Leoberto Leal, que é lá em cima na serra, organizando o partido. Isso tudo deu, obviamente, mais o conceito, entende, que eu angariei com a minha participação, que era era ostensiva, eu era entrevistado todo dia. E então eu era para ser candidato a deputado estadual. Com esses acúmulos desses eventos, entende? Deu para ver que eu podia ir a deputado federal. Entende? E o Mota foi candidato a deputado estadual e ambos nos elegemos. Quer dizer, aquilo foi um crescimento exponencial. É bem importante dizer que em 1978 eu fui candidato a deputado estadual, entende? Vamos dizer, quase que pela esquerda. Eu era praticamente o único candidato de esquerda. Eu fiz, se não me engano, uns 10 mil votos, 10, 12 mil votos, mas não me elegi. Fiquei em nono, acho que era o nono suplente, mas foi importante, porque ali naquela eleição, entende, houve um confronto grande em relação à manipulação dos resultados eleitorais nas mesas eleitorais, que se davam principalmente no sul, principalmente Criciúma e Laguna, essas duas cidades. Simplesmente, entende, os juízes, entende, e mesários, e às vezes os candidatos dos dois partidos faziam um tipo de acordo que os votos que vinham de fora ficava separado, entende? E depois eles incluíam para os candidatos, entende, que eles tinham. Eles elegeram e deselegeram pessoas assim. Os companheiros que me apoiavam em Criciúma me chamaram, entende? É urgente, porque estavam. Eu achei que eles estavam um pouco exagerando. A gente sempre, a minha tendência é não acreditar que essas coisas podem acontecer. Até hoje que certas coisas não acontecem, mas a verdade é que eu fui lá e eles me diziam, tinha talvez 20 sessões eleitorais, os votos eram contados individualmente. Como certas pessoas querem que seja contado hoje em dia, entende? Ali é que era a roubalheira, entende? Porque eles separavam votos, era simplesmente, tirava voto de um e passava para o outro. Pegava votos em branco e passava para candidatos da preferência dele. Quando passava o conjunto dos votos, eles aumentavam no mapa totalizador, entende? E o cara tinha, vamos dizer, 100 votos, ficava 120 votos. E claro que no fim era fácil de fechar, porque tirava de um, botava para o outro e a conta fechava. E ali eu assisti com os meus olhos, e eu não acreditava, achava mas eu fui lá em respeito aos companheiros. Eles, olha, lá naquela mesa, vai lá naquele cara, lá tem roubo. Eu fui lá, eu ficava olhando, porque era um balcão grande, ficava olhando, e eu vi que eles passavam votos que não eram daquele bolinho, entende? Passavam para outros votos. Daí eu disse, mas aqui, o senhor aí se enganou, esse voto aqui não era desse monte aqui. Ah, mas o senhor não pode. Não, eu sou candidato, eu posso sim. Não, o senhor não pode. Daí talvez tenha ficado nervoso, como sempre um pouco irresponsável, peguei o bloco da mão dele assim, ele ficou assustado, porque ninguém nunca fez isso. Era crime fazer isso. E daí fui mostrando para ele, peguei o bolo assim, ó, esse voto aqui não é desse monte. Separava isso aqui. Deu quase metade. 30%, e aí eles perderam completamente, ficaram completamente surpresos, entende? E daí esses mesmos companheiros disseram, vai lá na outra mesa, lá na outra ponta, e veja a mesma coisa. Nesse momento o juiz, que se chamava Eleodoro Franzói, que já morreu, foram lá dar queixa para ele, que tinha alguém lá perturbando a eleição, entende? E ele veio como uma fera, completamente ensandecido, completamente nervoso, e simplesmente ele tentou me acertar um pontapé, qualquer coisa. Você está acabando com a minha eleição, você está perturbando, quem é você para perturbar a minha eleição? Nesse momento, o juiz, ele deu o que parecia ser um infarto nele. Ele ficou assim, dizem depois, não vou contar quem é, porque ele nunca me autorizou, que ele, na verdade, ele fingiu ter um infarte porque ele foi colhido em flagrante, entende? Ele era parte da mudança de votos, ele era parte da fraude eleitoral, entende? Ele era parte da fraude eleitoral. Sem ele não dava para fazer aquilo.
entendeu? Então ele fingiu um infarte que depois não teve. Então isso foi matéria nacional. Eu fui filmado, me entrevistaram. Isso foi que ano mesmo? 1978, que foi quando eu não me elegi. Possivelmente eu tenha sido eleito, entende? E depois nunca consegui a recontagem de votos. Porque aquilo era o costume, era assim que se fazia. A partir daquele momento, no mínimo, eles tiveram bem mais cuidados, entende? E vários deles foram processados. Depois foram anistiados, entende, por uma lei do Congresso Nacional, entende? Aí eu fui candidato, eu e o Mota nos elegemos, entende? Chegando em Brasília, foi como o senhor esperava? Foi uma experiência, entende, extraordinária, aí um convívio primeiro com grandes personalidades. Não tem nada parecido hoje no Congresso Nacional. O Congresso Nacional da época, entende, era como se fosse assim, um time da primeira divisão, entende? O que de melhor o Brasil tinha, pela direita e pela esquerda, entende? O senhor foi eleito 2 vezes deputado? Uma vez deputado e uma vez senador. Não, uma vez deputado em 1980, que assumi em 1983, e uma vez senador que assumi em 1987, 4 anos depois. E o que o senhor se lembra assim de principal dessa sua atuação no Congresso? Bem, ali, claro que a campanha das diretas ela nasceu no Congresso, né? Foi de uma emenda apresentada por um parlamentar mato-grossense, que é o Dante de Oliveira, que já morreu, era novo. Foi uma outra perda triste. Ele tinha a emenda Dante de Oliveira, uma emenda das diretas. Ficou famoso no Brasil inteiro. E fomos à votação, mas era uma emenda constitucional, portanto tinha quórum qualificado. Nós não conseguimos alcançar o quórum qualificado, que eram 3/5 dos votos, ou 2/3 dos votos, porque essas coisas mudou na Constituição de 88, acho que mudou alguma coisa. Não conseguimos, mas dali nasceu a campanha das diretas. Houve uma grande mobilização, principalmente nos grandes centros do Brasil, inclusive aqui em Florianópolis, Porto Alegre, onde você quiser, Rio, São Paulo, milhares de pessoas. Eu estive lá, eu ia em todas as reuniões, porque aquilo era um evento emocionante, entende? Ali estavam praticamente todos os grandes líderes nacionais, entende, de oposição. Quer dizer, em certo palanque havia Brizola, Lula, Fernando Henrique, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, José Richa, Teotônio Vilela, eles estavam no palanque. Os artistas participavam intensamente, todos participavam da campanha das diretas, era um brado da nacionalidade. E claro que o evento da Constituinte, a Constituinte foi... O senhor já era senador nessa época? Eu era senador e fui senador constituinte. Então, a Constituinte era o Brasil se recompondo, se revisitando, se reolhando, né? Escrevendo, entende, um novo tempo. O que o senhor achou mais importante nessas alterações? Certamente, o mais importante foi um capítulo esplendoroso no plano dos direitos sociais, nos direitos políticos, né? Nos direitos humanos em geral. A figura humana, entende, como um eixo, entende, da nacionalidade. A proibição de qualquer ato, entende, que pudesse violar a livre manifestação de pensamento, a liberdade de organização, a amplitude partidária. Todos são direitos. Se você lê os direitos trabalhistas, os direitos sociais na Constituição, são, se não me engano, 32 itens. Não há Constituição no mundo em que os trabalhadores tenham escrito na Constituição, às vezes tem na lei, mas não na Constituição, 32 garantias, 32 direitos. Então, nesse sentido, é a Constituição cidadã, a Constituição da democracia, a Constituição da liberdade, né, que consagra a liberdade como um valor fundamental e universal, entende, do qual não se pode abrir mão. Todas as pessoas que têm suas demandas, e não são poucas, entende, elas estão lá nos corredores. A Constituição é escrita, é votada pelos parlamentares, pelos eleitos, mas ela é escrita por quem vem de fora, entende, fazer o seu justo e legítimo lobby, entende, para dizer, olha, eu estou aqui, eu existo e eu quero que os meus direitos, entende, sejam assegurados na Constituição. Isso é uma coisa belíssima, é comovente, emocionante. Tem o dado também não bom, entende? Quem tinha combatido a ditadura ao longo do tempo entendia que os males brasileiros, as grandes mazelas brasileiras, que continuam mais ou menos as mesmas, bastava você ter um governo honesto e proficiente, entende?
Bastava vontade política, que é uma grande bobagem, entende? Não tem esse negócio de vontade política. A vontade política ela é condicionada em termos dos recursos que você tem. Eu não tinha, e muitas pessoas não tinham, noção, entende, disso que é absolutamente fundamental. É claro que todos nós queremos que as pessoas vivam bem, mas para que as pessoas vivam bem, para que tenham emprego, para que a renda seja justamente distribuída, para que não haja pobreza, para que não haja ninguém passando fome, é preciso você construir a riqueza. Então, a Constituição de 1988 era uma trava à construção da riqueza, porque a riqueza não é feita pelo Estado, não é feita pelo Estado. O Estado não produz. A produção é feita, entende, pela mão do trabalhador, entende, pela capacidade de invenção e pela capacidade de articulação econômico-financeira do empresário. Então, isso, a Constituinte de 88 não pegou bem. Na nossa ideia falsa, errada, equivocada, a minha, inclusive não estou dizendo dos outros, para nós bastava a gente chegar, nós chegando tudo se resolverá. Não é assim. A dificuldade de governar, a dificuldade de obter recursos, a dificuldade de promover o desenvolvimento, de criar uma empresa, de gerar empregos, é uma tarefa que não é de meses e nem de anos, é de décadas, e de décadas de políticas coerentes, entende? Que uma siga a outra. O mundo que deu certo foi assim. O senhor foi deputado uma vez, senador uma vez, mas foram dois fatos históricos grandiosos que o senhor participou, as diretas e a constituinte, né? Sim, sem dúvida. E depois o senhor trocou de partido? Foi Sim, isso? né? Na eleição, a última eleição presidencial que eu apoiei o PMDB foi com o Ulisses, em 1989, foi quando o Collor ganhou. Eu admirava o Brizola, gostava muito da ideia do ensino integral, entende? Ainda acho boa. Não é tudo, mas é um bom começo. Não funcionava muito no PDT, desde logo o dia. Não funcionava, era uma teoria, mas mal trabalhada. Era bem trabalhada a ideia, mas não a operação. Convivi bem com o Brizola, gostava dele. Em que ano o senhor foi para o PDT? 1990, porque em 1990 eu já fui. Depois fui 2 vezes candidato a governador. Nas 2 vezes não me elegi, era uma candidatura estreita, de esquerda. Eu não compreendia isso, eu achava que as pessoas simplesmente não votavam, entende, na esquerda porque faltava quem fosse dizer para eles como a esquerda é boa. Não é assim, as pessoas só querem viver a sua vida, entende? As pessoas querem viver com certa dignidade, querem ter um emprego decente, querem criar bem os filhos. Estou falando da imensa maioria das pessoas, tá? Que não se interessam, não querem saber muito de política. E tem o direito de não querer saber. E depois dessas duas candidaturas a governador, o senhor não se candidatou mais? Não me candidatei. Quando eu perdi a segunda eleição, eu já tinha decidido que não iria mais ser candidato. No segundo turno da eleição 94, eu apoiei o Paulo Afonso ganhou, fui ser presidente do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é em Porto Alegre. E fiquei 1 ano e meio de presidente, depois 2 anos, dois períodos como... E fui também secretário da Fazenda, num momento crítico, num momento dificílimo. Tinha 3 meses de salários atrasados, não tinha jeito da gente resolver aquilo. Havia um boicote sistemático, entende, dos adversários. Secretário do Paulo Afonso, não do Paulo Afonso. Um boicote sistemático dos adversários. Era travada, porque eu não fui assim. Eu, quando fui deputado, quando fui senador, em vários momentos tive que atender rolagem de dívida de Santa Catarina. O governo era adversário, mas eu achava que adversário para certas coisas, mas não contra o interesse de Santa Catarina. Eu também não condeno ninguém, porque o jogo político se faz assim, o jogo político é impiedoso. Essa impiedade do governo, do jogo político, entende também, ela em algum momento vai te desgastando de tal modo, entende, que a gente fica, mas por que eu sou obrigado a ficar nesse sofrimento, entende? Então fui saindo, e saí, como se diz, saí a francesa devagarinho, entende? Não briguei com ninguém, não fiz críticas em ninguém, fui para a iniciativa privada, e estou há 20 anos na iniciativa privada. Quando tu sai, tu meio que te liberta, entende? Tu meio que te liberta, tu estás, no partido tu está presa, né? Aí tu sai, bom, mas aí tu começa a ver o mundo diferente. Por isso que eu vejo o mundo hoje tão diferente do tempo que eu via quando eu era político, entende? Como o senhor se define hoje? Eu sou um democrata. A grande revolução, entende, é a revolução burguesa, a democracia burguesa, representativa. Como ela é? Ah, mas ela tem muitos efeitos. Ah, tem.
Não tenha dúvida que tem muito defeito, são defeitos terríveis. Todo dia a gente vê essas coisas. Mas a alternativa é pior, a alternativa é a ditadura, entende? A alternativa é um governo só, é um partido só, entende? É um grupo de poder só, entende? Mandando em tudo, entende? Perseguindo sempre os seus adversários, os seus opositores, cometendo toda espécie de falcatrua e de corrupção, porque ditadura, corrupção, isso é clássico. Na democracia também tem, mas só que daí tem olhar do Ministério Público, tem olhar da população, tem olhar da imprensa. Eu sou um pacifista hoje. Os meus ídolos políticos são o Gandhi, o Martin Luther King e o Mandela, porque eles fizeram revoluções absurdamente fantásticas. Os três, eles fizeram revoluções, sem dar um tiro, sem matar ninguém, entende? Mesmo o Mandela, que numa parte da vida dele foi guerrilheiro, mas depois, quando foi preso, ele fez a passagem para a Revolução Pacífica, né? A Revolução do Silêncio, a desobediência civil e a não vingança. Isso é de uma grandeza. Todos eles. Esses são os meus ídolos. Então, é o primeiro dever do ser humano, não fazer mal ao outro. Não fazer mal.